Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do Mestre De Rose. Telefone para os seus amigos, para que eles possam também assistir a esta aula gratuitamente. Para isso, basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. Aproveite que você está online e confira todos os livros e CDs que nós temos para download gratuito. Agora eu tenho um aviso muito importante. O próximo curso em Paris será no dia 18 de novembro, que é um sábado, e vai participar deste curso um grupo de instrutores do Brasil e também da Argentina. É uma ótima oportunidade para você passear na Europa e ainda fazer um curso com o Mestre De Rose. Quem está organizando este curso é a instrutora Marcela, da unidade Jardins, aqui de São Paulo. E o telefone para contato é 3081-9821. 3081-9821. Outro aviso é para você passar nas bancas de revista e procurar a nossa revista Mestre De Rose Yoga Review e colocá-la em uma posição de destaque. Fale com o livreiro ou com o rapaz da banca de revistas e coloque a nossa revista lá na frente para que todos possam ver. Agora nós vamos fazer um puja ao nosso mestre. O puja será induzido pelo instrutor Pedro, da unidade Camões de Portugal. Vamos então dar início ao puja, esta saudação de tradição milenar, pousando os olhos sobre o Mestre De Rose e visualizamos um forte feixe de luz verde esmeralda, envolvendo o Mestre e conferindo-lhe saúde, regeneração celular e larga expectativa de vida, complementando-nos com uma ação efetiva, oferecendo um livro do Mestre a um amigo que já esteja identificado conosco, mas ainda não saiba. Swastika. Muito bem. Gostei da colocação, que já esteja identificado conosco, mas ainda não saiba, né? Cabe a nós esclarecê-lo, despertá-lo. E queria começar agradecendo aos colegas que mentalizaram pelas melhoras do pai da Renatinha. Passa lá o microfone para a Renatinha. Eu queria que ela contasse qual foi a previsão do médico e o que aconteceu depois. Conta lá, Renatinha. Então, os médicos falaram que o papai não ia melhorar, que as chances dele recuperar, dele voltar a andar, eram muito pequenas. Em questão de um mês, ele voltou a andar e está mexendo praticamente o corpo todo. E hoje eu tive a notícia de que ele recebeu alta, que ele já pode voltar para a cidade dele. E isso foi graças às mentalizações que a nossa família fez para ele. Então eu quero agradecer a todos, muito obrigada mesmo. E um obrigado especial ao querido mestre, que deu uma força assim, tremenda, que foi uma barra, né, para segurar. E muito obrigada, pessoal. Valeu mesmo. Aí. Bom, a aula de hoje é dedicada aos instrutores da Argentina. E por que isso? Bom, primeiro porque eu cheguei de lá com mais um livro editado. Agora foi o Orígenes del Yoga Antiguo. Olha que capa linda, maravilhosa. O livro, realmente ainda não pude vê-lo, não tive tempo de olhar meu próprio livro, mas o conteúdo deve ser muito bom também. Depois saíram várias matérias, esta aqui eu não me lembro se eu já mostrei aqui ou não. Uma página inteira com as fotos aqui, olha que cada foto mais linda que a outra. A Renatinha aqui. Este é o Contrasenhas e El Planeta Urbano. Bom, aqui eu tenho que procurar porque esqueci de marcar a página. Mas... aqui está. Com a foto do Sandro. E os outros eu não sei quem são aqui. Estou precisando usar óculos. Aqui é a Renatinha de novo? E o Tiago de Moema, será? Acho que não, o Tiago não. Dá uma olhada ali. É o Tiago?
Depois ainda me deram uma carpeta com as matérias todas que saíram. Olha a quantidade de matérias que eles publicaram. Essa está incluída. Uma aqui sobre as nossas festas limpas. Está dando maior rebu lá em Buenos Aires. Vários órgãos de imprensa estão comentando fiestas light. Ahora se baila sin álcool, cigarrillos ni estimulantes. E aqui a foto da moçadinha se divertindo. A última festa, que foi sábado passado, teve a presença de 6 órgãos de imprensa. Foi televisão, foi rádio, foi jornal, foi revista. Todo mundo lá fazer o testemunho de que realmente as festas eram e são muito animadas. O pessoal é lindo, maravilhoso, super alegre e que não toma uma gota de qualquer substância que altere a consciência. E mais uma porção de matérias que saíram lá. Essa daqui tem uma foto muito boa, que é sobre surf. Está lá o garotão fazendo um bujangasana na praia. Olha, parabéns. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. A organização do curso foi excepcional. Tudo foi superlativo. O pessoal está mais bonito ainda. E aí saiu esta matéria aqui de página inteira. Praticamente a página inteira. Dominando aqui a página. E o título: El maestro de Rose predica uma revolução cultural com el yoga. Bom, isso aqui não precisava. Eu me satisfaria se dissesse só que nossa proposta é a de uma revolução cultural. O texto está excelente, está muito bom mesmo. E o que mais moveu a minha admiração foi que, depois de publicar uma matéria tão séria, tão honesta, tão boa, tão justa, a jornalista ainda enviou um e-mail para agradecer o privilégio que ela teve de fazer a matéria. Olha que coisa bonita, né? Que coisa elegante. Então, aos instrutores da Argentina, aos jornalistas da Argentina, aos alunos da Argentina, é que eu dedico a nossa aula de hoje. Então vamos a ela. Hoje nós vamos falar de um tema que já tem algum tempo que nós não abordamos, que é o Tantra. Bom, quando se fala Tantra, quando se diz esta palavra, o que nós estamos querendo significar com ela? Eu estou começando a ficar inimigo das palavras, porque você fala yoga e as pessoas entendem as coisas mais estapafúrdias. Você fala vegetarianismo e pode contar com problemas. Se você disser Tantra, os problemas são maiores. Mas é preciso esclarecer, é preciso ensinar, afinal, escolhemos esta profissão como nosso estilo de vida, o magistério. Magistério mais que profissão, é sacerdócio. Então lá vai de novo, vamos tentar esclarecer mais um pouquinho. Primeiro, apague tudo o que você já viu, leu ou de alguma maneira acessou com esta palavra. Se você quiser realmente informação precisa e séria sobre Tantra, eu vou começar pela bibliografia. Então comece pelo livro The Serpent Power. O livro Shakti and Shakta. E o livro Principles of Tantra. Os três são do mesmo autor, Sir John Woodroffe, que foi um juiz
britânico do século XIX. Este foi considerado o melhor autor do mundo, o mais completo, o mais preciso, o mais sério, o que escreveu mais, e um dos primeiros, se não o primeiro, a levar este conhecimento ao mundo ocidental. Por ser um magistrado britânico do século XIX, ele começou a escrever com o pseudônimo, sob o pseudônimo de Arthur Avalon. Imagine, século XIX, finalzinho do século XIX, como ele já previa problemas de opinião pública. Mas escreveu assim mesmo. Quando ele percebeu que o Arthur Avalon, longe de estar sendo criticado ou atacado, era reverenciado pela sua erudição, pela sua precisão, pelo seu cuidado, e também quando estes seus livros começaram a ser até copiados, plagiados por mestres hindus, e mestres hindus sérios e bons, mas que copiavam trechos dos livros dele e não colocavam de quem eram esses trechos, nem os punham entre aspas. Que incrível isso! Então, ele passou a assinar o seu próprio nome. Até porque, depois de uma certa idade, já não importa mais, a gente já tem tanta certeza de tudo que avança mesmo, demolindo todas as resistências. Esses 3 livros são tão complexos que, normalmente, mesmo que você domine o inglês muito bem e conheça bastante de yoga, de sânscrito e de tantra, você lê uma página, para e medita. No dia seguinte, você lê mais uma página, para e medita. E geralmente tem que fazer isso com o dicionário de sânscrito ao lado, porque no The Serpent Power, por exemplo, que é a sua obra magna, ele não se preocupa em explicar o que significam os termos técnicos. Porque se ele fosse explicar cada um, o livro ia ficar do tamanho da Enciclopédia Britânica. Então ele simplesmente diz e vai em frente. Algumas páginas do The Serpent Power têm mais palavras em sânscrito que palavras em inglês. Eles estão traduzidos, alguns deles, por exemplo, The Serpent Power está traduzido para o espanhol e para o francês. La puissance de serpent, no francês, e no espanhol é el poder serpentino. Mas eu gostaria que lessem no original, porque agora minhas traduções para o espanhol dos meus livros estão sendo muito bem feitas, porque estão sendo feitas pela Diana, que é a mãe da Melina e da Anaí, é instrutora de Swastika Yoga, conhece português muito bem e é professora de espanhol e de latim. Então, minhas traduções para o espanhol agora estão satisfazendo, mas as primeiras, eu fiquei desesperado e compreendi muito bem porque se chama tradutor de traditor. Tradutor e traditore. Muito bem, então, dada a bibliografia, vamos agora à matéria em si. Tantra. Vocês se lembram que o termo mantra pode ser quebrado e dar um outro significado? A mesma coisa ocorre com Tantra. A ideia de Tantra é a de que você está indo numa determinada direção e alguém salva, interrompe aquela direção para que você não caia no abismo. Há uma porção de traduções, quando há muitas mesmo, e díspares entre si, é porque não há, nenhuma delas deve corresponder ao original. Mas vamos lá, mesmo assim. Tantra pode significar teia, tecido, ou trama de tecido. É uma linha de significados. A outra linha de significados refere-se a um manual
um manual científico. A outra linha de raciocínios nos dá como Tantra qualquer coisa que tenha regras gerais. A outra nos diz que Tantra se refere ao encordoamento dos instrumentos musicais de cordas. Então é o encordoamento desse instrumento ou, por extensão, o próprio instrumento. E mais uma porção de significados. Isto foi apenas para dar um exemplo de como as traduções podem variar. No nosso trabalho, que é de yoga pré-clássico, nós temos duas bases, dois fundamentos, duas raízes. Uma é comportamental e a outra é teórica, especulativa, filosófica. Esta, que é comportamental, é a raiz tântrica, Dakshinachara Tântrica. E a outra, que é teórica, especulativa, chama-se Samkhya, Nirishwara Samkhya. Por isso o nome completo do nosso yoga é Dakshinachara Tântrica Nirishwara Samkhya Yoga. Por isso precisamos de vez em quando estudar alguma coisa desta raiz. Tantra é descrito, é definido como sendo uma filosofia matriarcal. E, em geral, para não dar nó na cabeça das pessoas que nos escutam, eu recomendo que paremos por aqui. Mas para os estudiosos, vamos adiante. Uma filosofia matriarcal com características. Uma filosofia que tem características matriarcais, sensoriais e desrepressoras. Então aí, se você for colocar estas características, você chama aqui de comportamental. Portanto, você vai conversar com alguém. O que é Tantra? É uma filosofia matriarcal, um sistema matriarcal. Pronto, ponto final, acabou a conversa. Agora, é um estudioso, é uma pessoa que ainda não conhece muito de Tantra, mas conhece um pouquinho ou gostaria de conhecer mesmo com sinceridade e quer saber mais um pouco. Porque filosofia comportamental não existe só o Tantra, há uma quantidade delas. Então, é uma filosofia comportamental com características matriarcais, sensoriais e desrepressoras. O Tantra tem mais de 5.000 anos. Um historiador muito importante que escreveu sobre o tema, e escreveu muito bem sobre yoga, aliás, escreveu para mim o melhor livro de yoga já publicado, foi o Mircea Eliade. Ele publicou um livro que está traduzido em português, inclusive, que é o Yoga, Liberdade e Imortalidade. E provavelmente nesse livro, eu já não me lembro mais em qual dos livros dele, porque eu li isso há uns 40 anos, mas num dos livros dele, Mircea Eliade declara que o Tantra é de origem dravídica ou pré-dravídica. Imagine, quando ele coloca pré-dravídica, isto é muito, muito antigo, isto chega lá no Neolítico. Todas as culturas antigas não guerreiras, as culturas ancestrais não guerreiras, tendem ao matriarcalismo. E, como todas elas, o Tantra seguiu essa mesma linha, por ser da mesma época. Hoje já não se encontram mais essas culturas matriarcais, a não ser esparsamente em alguns bolsões culturais pelo mundo afora, às vezes em alguma ilha do Pacífico, mas em geral o sistema matriarcal perdeu feio para o patriarcal, porque o patriarcal é guerreiro, e sendo guerreiro foi para a briga e dominou
Não é que o patriarcal seja melhor, ele acabou dominando o mundo porque era mais eficiente nas artes bélicas, na arte da guerra. Então, primeiro vamos estudar o Tantra no seguinte sentido. Vamos comparar o Tantra com a filosofia oposta a ele, na Índia, que é o Brahmacharya. Brahma define o primeiro aspecto da Trimurti hindu. A Trimurti é formada pelos três aspectos que são Brahma, Vishnu e Shiva. Correspondem ao Pai, o Espírito Santo e o Filho no cristianismo. Não vamos avançar mais nisso aqui para não dispersar, mas é só para lembrar que este corresponde ao primeiro Logos, cujo símbolo no nosso estudo de filosofia é este. O segundo Logos e o terceiro Logos. Então vamos voltar para lá. A referência foi que Brahma corresponde ao Pai, o Criador. Brahmacharya é a linha patriarcal. Arya é o nome da etnia ariana, mas aqui a palavra refere-se mesmo a Acharya, que significa instrutor ou seguidor de uma determinada coisa. Então aqui é instrutor ou seguidor do pai, da linha patriarcal. Na Índia hoje, eu vou puxar o Tantra um pouquinho mais para cá, para ficar mais equilibrado o nosso quadro. Na Índia hoje, podemos contar com uma maioria quase absoluta de seguidores de uma tradição patriarcal. Isto começou a se instalar mais ou menos a 1500 a.C., quando os arianos começaram realmente a ocupar de uma forma expressiva o local, o território que hoje nós chamamos de Índia. Aqui nós temos, no presente momento, mais de 1 bilhão de habitantes. E desses mais de 1 bilhão de habitantes, praticamente todos eles seguem o sistema Brahmacharya. Sejam eles hindus, então seguiriam Brahmacharya com esse nome, sejam eles de outras tradições, porque na verdade, embora o termo seja sânscrito, Brahmacharya designa o sistema patriarcal. Portanto, os budistas, os sikhs, os muçulmanos, os jainas e os cristãos que vivem na Índia, na verdade todos seguem este sistema. Os hindus são maioria, assim, quase totalidade da população, mas existem muitos muçulmanos, existe mais ou menos 1% de budistas, 1% de jainas, e um número bem menor de cristãos, mas há várias denominações cristãs também, além dos parsis na região de Mumbai, que são descendentes dos persas que invadiram aquela região e constituíram essa religião parsi, que é zoroastrista. Então, é um número respeitável, mais de 1 bilhão de habitantes. E desses, um número bastante pequeno segue a linha Shakta. Shakta.
Shakta é o masculino de Shakti. Shakti designa a energia. Significa, mesmo traduzido, energia. É a energia que nós vamos despertar. É a própria Kundalini. Então você pode se dirigir, pode se referir a essa energia dizendo: estou despertando a Shakti. Esta técnica visa a despertar a Shakti. Então você está se referindo a Kundalini, a uma energia muito forte que o ser humano detém na base da coluna. Ou você pode também usar a mesma palavra para se referir a uma divindade feminina: Parvati, Lakshmi, Durga, Kali, Saraswati. Então é a Shakti, a deusa. Ou você pode estar se referindo também à sua companheira, porque na linha tântrica a companheira se chama Shakti, ou seja, a energia que toca para frente, que empurra para frente aquele praticante. Então, fulana é a minha Shakti, quer dizer, ela é a minha companheira. Essa parceira pode ser esposa ou não. É a pessoa que o empurra para frente. E há uma frase muito interessante no hinduísmo e que diz que Shiva sem Shakti é Shava. Shiva sem Shakti é Shava. É um jogo de palavras com 3 termos sânscritos parecidos, Shiva, Shakti, Shava, para alertar para o fato de que o homem sem a mulher não faz nada. Literalmente, Shiva, o criador do yoga, mas depois uma divindade, porque entrou no panteão, foi incorporado. Você sabe que quando a gente morre, vira santo. E depois de alguns milênios, quem sabe, se tiver sorte, chega mesmo a divindade. Então, Shiva, o deus Shiva, sem sua Shakti, sem Parvati, é um cadáver. Shiva sem sua Shakti é um cadáver. O homem sem a mulher é um cadáver, não faz nada. Ou simplesmente, Shiva sem energia é um cadáver. São várias traduções possíveis e esse jogo de palavras é proposital e foi muito feliz porque designa realmente o que acontece, né? Nós precisamos todos de energia e na linha matriarcal é a energia, é a mulher, essa energia feminina que nos faz evoluir. O devoto da Shakti chama-se Shakta. É como o Bhakta da Shakti. É mais genérico, é mais abarcante você dizer que segue a linha Shakta do que dizer que é tântrico. Especialmente neste momento é super recomendável, tanto na Índia quanto fora dela, não dizer que você é tântrico, porque agora a literatura toda está tão misturada, tão contaminada, e não só a literatura, principalmente jornais, revistas, televisão, que quando alguém nesses veículos se refere a Tantra, a melhor coisa que você tem a fazer é desligar a televisão ou fechar a revista ou fechar o jornal, porque já sabe que lá vem bomba, lá vem bobagem, lá vem coisa que não tem nada a ver. Então, em vez de você se declarar tântrico, declare-se Shakta. E ainda tem a vantagem, a maioria não sabe o que é. Também tântrico não sabe, né? Vai dar na mesma, só que ali vai haver uma distorção de interpretação. Por que os dois quadros estão tão diferentes entre si? Porque os tântricos correspondem a alguns milhares, vou botar 3 zerinhos aqui, alguns milhares, digamos 2 milhares, 3 milhares, 5 milhares, 10, 20, não se sabe. Então, interrogação, milhares. Por que não se sabe? Porque o recenseamento não registra. Eu conheço um país na América do Sul que quando o recenseamento pergunta às pessoas qual é a sua religião,
A maioria diz católico. Mas onde é que ele vai? Ele vai ao terreiro de Umbanda. Ele é umbandista, quimbandista, ele é adepto do candomblé. Às vezes ele é espírita de mesa, kardecista. Às vezes é outras coisas. Mas se perguntarem, eu sou católico. Então, consta lá, o maior país católico do mundo. Todo mundo lá é católico. Mas, na verdade, na tradição real, popular, o Vox Populi, é que muitos, lá no Brasil, são umbandistas. Só que não declaram, deviam declarar. Afinal, um sincretismo poderoso, bonito daqueles, deveriam declarar. Mas há um componente de Gupta Vidya, há um componente de descrição. E aqui é a mesma coisa. Como Tantra é Gupta Vidya, os que seguem a linha tântrica não vão declarar isso. Hoje, não creio que houvesse tanta perseguição quanto no passado. Você vê, por exemplo, lá no Ocidente, não existe perseguição alguma aos tântricos. Mas, mesmo assim, por um passado terrível de torturas, prisões, mortes e tudo mais, ficou esse residual comportamental que é não falar nada a respeito. Então, calculamos em alguns milhares. Não se sabe quantos milhares. Mas do outro lado, praticamente todos, quase 1 bilhão inteiro, ou talvez mais até, porque aquilo está crescendo muito, muito, muito rápido, são os que seguem a linha oposta ao Tantra. Então nós temos aqui, de um lado, Tantra, e do outro, Brahmacharya. São os dois sistemas comportamentais. Brahmacharya é patriarcal, antissensorial e restritivo. E o Tantra é matriarcal, sensorial e desrepressor. Desrepressor. Essa palavra não existe. Não existia, existe agora, né? Por que desrepressor? Bom, na época em que eles criaram esta filosofia, não era preciso dizer desrepressor, porque não havia repressão. Mas torna-se desrepressor para nós. Porque vivemos, todos nós, todo mundo, o mundo inteiro, não só a Índia, todos os outros países vivem no sistema patriarcal. E o sistema patriarcal precisa ser antissensorial para funcionar. Eu, se tiver tempo, explico isso. E sendo antissensorial, ele precisa da repressão, porque a tendência de qualquer animal, mesmo o chamado irracional, é buscar a gratificação sensorial. Um dia cai um pé d'água, temporalzão, aí você olha no campo, as vaquinhas estão todas embaixo das árvores. Por que isso? Porque elas não são antissensoriais. Só mesmo um ser humano, com o seu raciocínio, com sua intelectualidade, sua lógica, poderia inventar coisas como mortificação carnal, como cama de pregos, silício e outras torturas voluntárias. Mas qualquer gatinho, cachorrinho, leãozinho, seja lá o que for, vai buscar conforto. Se há um lugar duro, uma pedra dura, e há um cantinho macio de relva, onde é que o animal vai se deitar? Ele vai preferir a relva macia. Como seu cãozinho em casa também, se ele pode escolher entre o chão duro e um leito maciozinho feito de tecido que você arrumou bonitinho, ele vai preferir, é claro. Só o ser humano, quando tem fome, não come. Quando tem frio, não põe a roupa. Quando tem calor, põe. Quando tem sede, não bebe. Aí você vai dizer, mas que loucura, quem faz isso? Todos os religiosos, né? Especialmente no passado, mas também no presente. Saiu uma matéria agora interessante numa dessas grandes revistas de circulação nacional,
denunciando que ainda hoje há segmentos, há seções, há divisões dentro das principais religiões que recomendam o uso do silício. Todo mundo sabe o que é silício, né? Que bom, todo mundo sabe. Então, silício eram uns corpetes, como é o nome daqueles corpetes? Espartilhos, com pontas para dentro. Colocava o espartilho, apertava bem, e toda vez que a mulher respirava, doía. Então, não tinha nenhum estímulo sexual. Ninguém consegue respirar, sentir dor e ao mesmo tempo ter prazer. Então aquilo ali cortava o prazer totalmente. Hoje utiliza-se um outro silício que é na coxa, que fica machucando, tem pontas que ficam penetrando na pele. E o silício foi muito usado, não apenas, como você imagina, não apenas no sul da Itália, mas no sul do Brasil também. Nós tivemos aqui uma imigração italiana expressiva e usou-se muito silício no Brasil até bem pouco tempo atrás. O silício de espartilho. E este outro usa-se ainda hoje no mundo todo, em vários lugares, pelos seguidores dessas divisões, desses setores religiosos. Então, por que eles precisam da antissensorialidade? Veja que a antissensorialidade gera o quê? Repressão, porque o que o seu instinto lhe pediria? Pediria para arrancar aquele troço, se libertar daquilo, afinal dói. É uma estupidez, mas nós colocamos. E na Índia é a cama de pregos e outras coisas mais. Atravessar pontas de aço, lâminas no corpo. Ora, e outra também, eu mencionei, está com frio, tira a roupa. Os sadhus lá dos Himalaias, que durante o inverno, no meio da neve, tiram sua manta, lavam e vestem o tecido molhado. Você imagina uma pessoa no meio da neve vestir uma manta molhada e ficar lá fazendo bhastrika até secar. E do outro lado, no sul, com aquele calor que passa dos 50 graus centígrados, existe uma prática denominada Panchagni, ou 5 fogos, que consiste em você se sentar sob o sol do meio-dia e acender uma fogueira na frente, outra atrás, uma de um lado, outra do outro lado, e o yogin, sentado aqui no meio, aguentar estes 5 fogos. O 5º fogo é o próprio sol. Mas às vezes, não satisfeitos, eles colocam na cabeça um fogareiro. Os sadhus, ainda hoje temos fotos disso. Então, um animal não faria isso. Um animal quer conforto, mas o ser humano inventa essas coisas para agredir o corpo e com isso produzir algum resultado. Não são só os religiosos, não. O sistema patriarcal conseguiu dominar o outro porque é um sistema guerreiro. E um sistema guerreiro precisa treinar as crianças, desde a mais tenra infância, a dominar a sua sensorialidade, porque uma regra muito óbvia, bem óbvia, é de que se você aumenta a sua sensibilidade ao prazer, você aumenta a sua sensibilidade ao sofrimento. Uma pessoa sensível é aquela que, se você lhe fizer carinho, ela sente muito esse carinho. Mas se você agredir, ela sofre muito com aquilo. Então precisamos, se é um sistema guerreiro, temos que formar guerreiros, temos que torná-los insensíveis. É preciso reduzir a sensibilidade à dor. Logo, temos que reduzir a sua capacidade, a sua sensibilidade ao prazer. Então, em todas essas sociedades, até mesmo entre os índios latino-americanos, os guaranis, por exemplo, as crianças eram treinadas para tornar-se bravos, tornar-se guerreiros, através de surras dadas com varas, com espinhos, e não era punição,
era só de brincadeirinha, era só treinamento. Vem cá, meu filho, vamos treinar aqui um pouquinho. E slap, slap, slap. O garoto saía sangrando, mas era para treinar a resistência, porque afinal depois ele vai para a guerra. Esse menino tem que ser forte, não pode ser um bundão. Então, outro treinamento que existia, capaz de ainda existir, na região amazônica, era prender uma quantidade de vespas ou de umas formigas muito raivosas com o ferrão para o lado de lá numa esteirinha de palha. E aí os meninos recebem, na idade, na fase do rito de passagem para virar homem, recebem aquilo no peito. Se alguém aqui já recebeu uma picada de abelha ou de vespa, sabe o que você sente num momento desses. Ali tem cerca de 100 vespas picando ali ao mesmo tempo. E antigamente, hoje parece que já não é mais assim, antigamente o menino tinha que permanecer nesta posição e não contrair nenhum músculo da face, não podia demonstrar sofrimento, senão ele era um covarde. Ultimamente eu tenho visto alguns documentários em que os meninos fazem mesmo cara de dor, quer dizer, deve ter havido já aí uma concessão, talvez, pelo contato com o homem branco. E também o ser humano é tão impressionantemente maravilhoso, eles inventaram também uma luva que segue o mesmo sistema dos bichinhos ali picando, e o menino mete a mão na luva e tem que ficar lá, aguentar aquilo firme e forte, porque ele será um guerreiro. No passado, os meninos, vamos falar aqui desta civilização, dos arianos, os meninos tinham que ser educados para resistir à dor, porque eles iam para a guerra. E um guerreiro frouxo não se admite. Além do mais, você imagine o seguinte, estamos falando dos arianos, ou seja, estamos falando de um povo que veio da Europa e chegou à Índia. Europa no inverno e norte da Índia no inverno, aquilo ali faz muito frio. Imagine o general chamar a moçada para a guerra. Ele precisa levantar um exército de 50 mil homens, 100 mil homens. E aqueles tantos milhares terão que aceitar sair das suas casas quentinhas, sair do lado das suas esposas quentinhas, maciazinhas, e ir marchar a pé, atravessando de um país para o outro e de um continente para o outro. Você já imaginou se eu convidasse você? Vamos a pé para a França, daqui do Brasil? E eles fizeram mais ou menos isso, saíram a pé da Europa e foram para a Ásia. E mais, não foram por cima, porque não havia avião, então eles foram por baixo, por terra, invadindo, atravessando outros territórios já ocupados. O que você acha que vão fazer as pessoas que já moram naqueles territórios, vendo um exército avançar por dentro das suas terras? E, como uma nuvem de gafanhotos, comendo tudo, né? Eles vão destruindo tudo, vão destruindo as colheitas, vão comendo os seus, nas sociedades que comem bicho morto, já vão comendo suas vacas, seus porcos, seus frangos, e quando eles passam, o que a população vai comer? Não tem mais nada, destruíram tudo. Então, a população local opõe resistência e luta para impedir que o estrangeiro penetre. Agora você imagina, eles não apenas iam a pé da Europa para a Ásia, como iam a pé, carregando os seus equipamentos militares, passando fome, frio, sede, calor, cansaço, e ainda tinham que lutar. E iam lutando em cada território, a cada território que fossem passando. Depois, ainda chegaram na Índia e dominaram tudo. Esses lutadores, esses guerreiros, já sabiam que iam se ferir. Era impossível não se ferir. Talvez morressem. Talvez perdessem um olho. Talvez perdessem um braço. Talvez fossem aprisionados e torturados com requintes de crueldade até a morte. Então, eles tinham que passar por um treinamento de antissensorialidade desde a mais tenra infância. Para isso, havia necessidade de aplicar repressão. Eu gostaria mesmo de estar longe daqui,
da dor, do sofrimento, da tortura, ou mesmo do treinamento para resistir a ela. Eu gostaria de sair daqui, mas eu não saio porque eu sou homem, eu sou guerreiro. Então, isto impõe uma repressão, alguma coisa que agrida, violente a sua tendência natural, animal, instintiva de fugir, de sair dali e buscar prazer, buscar satisfação. E este outro grupo aqui? Como eles não eram guerreiros, eles não eram patriarcais, eles eram matriarcais. Os patriarcais, os guerreiros eram patriarcais porque naquela época era impossível a mulher ir para a guerra. Hoje já não é tanto, mas naquela época, você imagine o guerreiro levar a família. Vai o exército de 50 mil homens com 50 mil mulheres. Já dobrou o número de bocas a comer. Mas junto vai a filharada. Em 50 mil pessoas, quantas engravidariam? Quantas estariam grávidas e quantas dariam à luz por dia? Imagine, 50 mil mulheres. Quantas teriam que dar à luz todos os dias? Isso torna realmente impossível carregar a mulher para a guerra, naquela época. Então a mulher ficava em casa, cuidando da filharada. Ele ia para a guerra, arriscava-se, sofria, era torturado, perdia o braço, mas chegava de volta, se chegasse, 1 ano depois, 2 anos depois, com os despojos de guerra. Chegava em casa rico. Então, este homem foi para o sofrimento, sofreu, arriscou-se, voltou rico. Durante 1 ano, 2 anos, ele entrou na casa dos outros, meteu o pé na porta, entrou, matou, estuprou todo mundo, fez o que quis, porque ele era o invasor, ele era o guerreiro. Aí ele volta para casa, cheio de despojos de guerra, rico. E aí ele chega em casa e diz: sim, querida, posso entrar, meu amor? Eu acho que não. Eu acho que quando ele chega em casa, ele também vai meter o pé na porta. Ele já está condicionado a isso. Quem manda aqui sou eu. Sou eu que estou trazendo o dinheiro, fui eu que sofri para isso, fui eu que perdi meu braço ou meu olho. Então cria-se um sistema patriarcal. E aqui? Estes não vão para a guerra. Então aqui está instalado um sistema matriarcal. E por que matriarcal? Não podia ser patriarcal também, ou pelo menos igualitário, mas acontece que aqui, toda a balança, ela sempre pende para um dos dois lados, né? Não tem, essa suposta igualdade é muito difícil. Em qualquer âmbito, não só neste, na comparação entre homens e mulheres, nesse cabo de guerra, mas em qualquer coisa é muito difícil. 2 amigos, não, somos amigos mesmo, ali, iguais. Não é, sempre um dos amigos é o líder. É ele que diz vamos e o outro diz tá bom. Não tem jeito, sempre existe essa hierarquização. E aqui a mulher ganhou. Por quê? Porque na sociedade primitiva não guerreira, que, ao que tudo consta, surgiu bem antes daquela outra, nesta sociedade a mulher se impôs pelo fato de que ela dava à luz. Então, no momento em que a mulher produz um outro ser humano à sua imagem e semelhança, ela é reconhecida, ela é tida pela sociedade toda e pelos homens em especial como algo de diferente. Se ela produz outro ser humano à sua imagem e semelhança, deve ser uma deusa. Até porque ela faz uma coisa que eu não faço. Como será que ela faz isso? E esse matriarcalismo se sustenta a partir de quê? Exatamente o oposto do patriarcalismo. Ele se sustenta à base da antissensorialidade. E o matriarcalismo se sustenta na base da sensorialidade, porque ela teve filho a partir de uma ação sensorial. Depois o filho nasce e ela o alimenta com seu seio, que é também uma ação sensorial. Ora, sendo assim, não precisando partir para atitudes antissensoriais, não gera nenhuma repressão. Portanto, não é repressor. No nosso caso, dizemos desrepressor.
Então o Tantra é um sistema que, além de ser matriarcal, que isso na verdade é o centro de tudo, além de ser matriarcal, ele é sensorial. Esse sensorial, este elemento sensorial, foi o que, mal interpretado, levou ao Ocidente uma ideia de que o Tantra é sexo. Mas, por sensorial, o que nós podemos entender? Nós podemos entender qualquer coisa que se refira à sensibilidade, aos sentidos, às sensações. Por exemplo, a alimentação. Uma alimentação feita com prazer. Quer dizer, aqui não existe o pecado da gula. Aqui existe, aqui não existe. Aí você vai dizer, bom, se não existe o pecado da gula, eu posso me empapuçar e ficar deste tamanhão. Não, porque existe uma outra coisa que contrabalança, que equilibra essa tendência à glutonice. É que aqui valoriza-se o prazer da alimentação, o prazer do comer, mas do outro lado valoriza-se também o prazer de ter um corpo em boas condições. Então, a estética corporal. E, obviamente, existe um componente de sexualidade, porque quando se diz sensorialidade, é tudo, né? Qualquer coisa que diga respeito ao seu corpo, à sua vida, à sua biologia, ao seu prazer. E esse prazer pode ser qualquer um. Bom, quando se fala Tantra, normalmente as pessoas imaginam que seja uma coisa só. Mas, na verdade, são três coisas. Então nós temos o Tantra branco, o Tantra negro e o Tantra cinzento. São três linhas. O Tantra tem três tendências, três linhas, três vertentes. O mais antigo, ao que tudo indica, é o tantrismo branco. Tantra branco, chamado também de Dakshinachara. Dakshinachara. Dakshina significa lado direito. Dakshina, lado direito. Então ele é chamado Tantra branco ou Tantra da direita, ou da mão direita. O tantrismo negro é chamado de Vamachara. Vamachara de Vamaha. Vamaha quer dizer esquerdo. Achara, novamente. Acharya, seguidor, instrutor. Então, Achara, aquele que segue aquela linha. Tantrismo negro ou Vamachara, ou da mão esquerda. Ao que consta, primeiro surgiu o Dakshinachara, que não tinha nome algum. Talvez nem se chamasse Tantra, talvez não tivesse nome, porque numa sociedade em que todos seguem uma determinada coisa, não precisa dar nome a essa coisa. Provavelmente o nome surgiu quando foi instalado o sistema patriarcal, cerca de 1500 a.C. Aí, os arianos impuseram uma restrição a esta sociedade que por eles era considerada como subversiva, como de fato era, em comparação com um sistema patriarcal, porque se o sistema é patriarcal e tem divindades masculinas e o homem é o chefe da casa, e aí você tem um grupo étnico e cultural que diz o contrário, que as divindades são femininas e que quem é o chefe da casa é a mulher, isso realmente vai dar uma complicação danada. Por exemplo, quem é que vai dirigir a cidade?
quem é que vai ser o chefe de Estado? Vai ser homem ou mulher? Se escolher um homem, estes vão ficar insatisfeitos. Se escolher uma mulher, são aqueles que vão ficar insatisfeitos. E, aliás, há um filme muito interessante sobre isso. Como é o nome? A Conspiração. É isso? A Conspiração. Em português, A Conspiração. Em inglês, The Contender. Que é a história de uma senadora estadunidense que foi indicada como vice-presidente. Mas se ela aceitasse o cargo, quer dizer, se ela fosse empossada como vice-presidente e o presidente morresse ou sofresse algum impedimento, ela seria presidente. Isto é impensável, isso é inadmissível. Como uma presidente mulher? E aí o filme, eu recomendo que você assista esse filme com uma visão bem crítica, bem acordado, não assistindo assim como lazer, apenas entretenimento, mas assista realmente para absorver uma mensagem que esse filme tem. E o filme todo, então, se desenrola mostrando os mecanismos do sistema patriarcal para impedir que a senadora fosse empossada como vice-presidente. Então, estes aqui foram considerados como subversivos. Aí provavelmente surgiu algum nome, talvez este, talvez outro, para designar o grupo matriarcal que não estava dentro daquele sistema. E automaticamente teve que se tornar secreto, porque estes ganharam a guerra, estes perderam a guerra, estes são os arianos, estes são os drávidas. Etnia drávida, etnia ária. Então, a etnia ária dominou, naquele período que vai de 1500 a.C. até 1200 a 1500, 1700, houve muitas invasões e algumas invadiam, tomavam o que eles queriam e voltavam. Mas outros vinham e ficavam, criando colônias. Então, os drávidas tiveram que criar um nome para designar o seu sistema, que era diferente do outro, e torná-lo secreto. Provavelmente o primeiro foi o tantrismo branco, antes da invasão ariana. Com a invasão ariana, surgiu um outro, que passou a ser de oposição àquilo lá. Este tantrismo branco provavelmente era o que existia no sistema matriarcal pré-clássico, pré-ariano. Deve ser o mais antigo, ao que tudo indica. E o tantrismo negro surgiu para fazer oposição, quer dizer, uma vertente diferente que se baseava num princípio de oposição. O tantrismo branco, por isso, não queria provar nada a ninguém. Era uma coisa muito serena, muito tranquila, muito leve, enquanto que o tantrismo negro criava, a partir dos mesmos princípios, criava um sistema de oposição, um sistema para escandalizar e agredir os princípios do outro grupo. Por isso, acredita-se que o tantrismo negro tenha sido posterior. Inclusive porque os textos que foram escritos no século VIII da era cristã eram destas linhas aqui, do tantrismo negro e das linhas que se combinaram. O tantrismo cinzento tem 5 escolas. Não vou pôr todas elas aqui, mas só para você saber, tem 5 escolas. Então, o Tantra tem 3 linhas, Tantra branco, Tantra negro e Tantra cinzento, que é uma combinação dos dois. E essa combinação, dependendo da proporção e de outros ritos e de outras coisas, ele passa a se denominar de Taulachara, Shaivachara, Vedachara, Vaishnachara, Siddhantachara. Então são os nomes destas 5 escolas. O que nós temos então? Nós temos 3 linhas e 5 escolas 3 linhas e 7 escolas, sendo 5 do Tantra cinza. Mais 2, ao todo 7 escolas. O tantrismo
branco, negro e cinza, as três linhas, têm uma alternativa, que tem uma forma de trabalhar que utiliza a sexualidade, que trabalha em cima da energia sexual com a ação exercida. E uma dessas linhas, que é o tantrismo branco, é chamado de via seca, que não utiliza o sexo. Então, via úmida, via úmida para Portugal com H. Depois dizem que falamos a mesma língua, hein? Mas muda até a ortografia. Via úmida quer dizer com a ação sexual, com a atividade sexual, e uma delas, que é o Tantra branco, da Kshinachara, que tem as duas possibilidades de utilizar a sexualidade ou de não utilizar. Então é a via seca. Bom, só olhando isso aqui, a nossa tendência é simpatizar com o tantrismo branco. Primeiro, porque ele é anterior, então ele tem mais conexão, mais vínculos com a autenticidade, porque é primeiro, primordial. O tantrismo negro quer fazer oposição ao brahmacharya, criando algumas práticas que são agressivas, são escandalosas. O tantrismo cinzento já é uma mistura. Então, por isso, a gente já simpatiza com o Dakshinachara. E, para confirmar que realmente nós fizemos uma boa opção, é o único que nos dá alternativa. Todos os outros só funcionam com a via úmida. Mas o Dakshinachara funciona também com a via seca. Ou via úmida ou via seca. É o único que tem as duas opções. Este é o quadro que normalmente cai nas provas, e a explicação dele é esta, assim, de uma forma geral, é essa a explicação. Agora, umas considerações. Se você um dia estiver num ambiente onde haja estudiosos que leem muito sobre yoga e tudo mais, peça-lhes para mencionar 10 mestres de yoga iluminados, reconhecidamente como iluminados, mas que sejam hindus, porque no Ocidente não se sabe bem o que é isso, qualquer um pode passar por iluminado sem ser, e também que sejam esses mestres do século XX para cá, porque do século XIX para trás você não tem muitos testemunhos e era mais fácil iludir as pessoas e tudo mais. Há poucos registros históricos. Então, as condições são que sejam reconhecidamente iluminados, que sejam hindus e que sejam do século XX para cá. 10 nomes. E aí as pessoas começam a citar. Vivekananda, Shivananda, mais este, mais aquele. Você pega os 10 nomes e a primeira coisa, desses 10 nomes, quantas mulheres? Normalmente nenhuma. O que mostra o quê? Realmente, na atualidade, nós estamos nesta vigência. Porque normalmente as mulheres não têm acesso ao yoga na Índia, são poucas as que têm. Agora, nestes últimos anos, o yoga foi para as academias, para os ginásios na Índia. Então, nos ginásios você encontra. Mas nos ginásios não é yoga, desculpe, mas yoga mesmo é nas escolas de yoga e nos mosteiros. Nos ginásios não, é uma ginástica ocidentalizada que usa algumas coisas inspiradas, vagamente inspiradas no yoga. Então, tanto aqui quanto lá, o que você encontra em ginásios não é a coisa pura. E nem pode sê-lo, hein? Atenção.
né? Inclusive nós recomendamos, fizemos reuniões ultimamente com vários professores, vários diretores, o conselho administrativo, e chegamos à conclusão de que realmente nas academias e ginásios o instrutor não deve dar uma prática ortodoxa, como mudra, puja, mantra, meditação. Deve dar uma prática heterodoxa, mais leve, mais light, mais descontraída, porque não cabe naquele ambiente, fica uma coisa deslocada, fica até meio forçado, né? Além do mais, atirando pérolas quando não era o caso, né? Então, 10 pessoas, 10 mestres. Agora, quantos destes 10 são de linha tântrica e quantos destes 10 são de linha brahmacharya? Ou seja, a linha tântrica conduziu quantos à iluminação? E a linha brahmacharya conduziu quantos à iluminação? Normalmente, 2 deles são citados, 2 dos que são citados são de linha tântrica. Esses 2 geralmente são Ramakrishna e Aurobindo, ambos de linha Dakshinachara, sendo que Ramakrishna da via seca. Então, Brahmacharya deve ser melhor, porque o Tantra só levou 2 mestres à iluminação do século XX para cá, embora eles tenham vivido no século XIX, mas já faleceram no século XX, no iniciozinho do século XX. Acontece que aqui nós temos 1 bilhão e aqui nós temos alguns milhares. Então, se nós formos comparar um grupo com o outro, pegue esses 3 zeros aqui. Então, quantos mestres de linha Brahmacharya deveria haver iluminados? Dividindo um pelo outro, deveríamos ter 1 milhão de mestres de linha Brahmacharya que tivessem atingido a iluminação. Mesmo que não fosse 1 milhão, que eu tenha errado nas contas e que fossem 100 mil, ou que fossem 10 mil, ou que fossem 1000, ou que fossem 100. Mas normalmente não. Numa lista de 10, são 8. Então o que isso mostra? Que proporcionalmente, muito menos seguidores da linha Brahmacharya alcançam a iluminação. E proporcionalmente, muito mais seguidores da linha tântrica atingem a iluminação. Isso demonstra ser verdade também quando você conversa num âmbito, num meio de professores de linha Vedanta Brahmacharya e alguém diz assim: pois é, a minha meta, eu faço yoga, né? A meta do yoga é essa, a minha meta é atingir o samadhi, eu quero atingir o samadhi, eu estou fazendo por onde eu vou atingir, em algum momento eu vou atingir o samadhi, nem que seja sabidya samadhi. Aí a reação, geralmente, das pessoas, aqui no Ocidente mais, a reação das pessoas é: que absurdo, quem você pensa que é? Samadhi é só para os grandes mestres. E aí você pensa, mas se a meta do yoga é o samadhi, e eu não posso nem aspirar por ela sem ser considerado petulante, então tem alguma coisa errada aí. E o que tem de errado? É que naquela linha muito pouca gente atinge. E aqui nesta outra, se você diz: pois é, eu estava fazendo uma prática lá em casa, e aí eu tive um sabidya samadhi. O que as pessoas dizem? É legal, você já viu aquele outro filme que entrou agora em cartaz? Não dão muita importância, porque não é que seja uma coisa vulgar, nem banal, mas é possível, é aceita, é normal, então tudo bem, parabéns, hein? Mas tudo bem, não é por isso que essa pessoa será nem recriminada, censurada e nem endeusada. É um fato normal, é uma consequência normal da prática. Outra coisa também foi um livro de Yogananda em que ele declarou com um certo orgulho
que de cada 1000 pessoas que entravam para a sua linha de yoga, só uma continuava. E de cada 1000 que continuassem, só uma atingia a meta. Isso vai nos dar o quê? De cada pessoa que entra, de cada 1 milhão de pessoas que entram, só uma atinge a meta. Mas isto não veja nestas declarações nenhuma crítica. Não estamos criticando, não estamos atacando nada, nós estamos apenas fazendo uma observação, estamos de fora como observadores. Então, o fato é que, seguindo esta linha, é mais difícil e, seguindo a linha Shakta, é mais fácil chegar na meta. E por que isso? O princípio do despertar, do desenvolvimento, despertar da Kundalini, do desenvolvimento interior aqui, é o seguinte. Você tem aqui um recipiente, uma garrafa, e aqui está a sua energia, a sua libido. O princípio aqui é arrolhar a garrafa. Não está errado, está certo. Por quê? Se você coloca um montinho de pólvora na mão e põe fogo, o que acontece? Faz puf. E não queima a sua mão. Fica tudo escurinho, eu sei porque quando era criança eu fiz isso. Ficou tudo escurinho, minha mãe teve um chilique. Mas eu cheguei para ela e disse, mamãe, ela aqui é pólvora. Olha, é fósforo. Ó, vou acender. E não queimou realmente, ficou só escurinho e pronto. Mas se você pega a mesma quantidade de pólvora, coloca dentro de uma cápsula e arrolha com um projétil de chumbo, na hora em que você percute aquilo, a mesma quantidade de explosivos que aqui fez puf, aqui faz bang e mata alguém. Por que isso? Porque essa energia foi reprimida, ela estava ali sob pressão. Se ela não é reprimida, não tem perigo algum. Então aqui, essa energia não tem perigo. Ela ajuda, você pode canalizar, ela ajuda você a progredir no trabalho, nas artes, nos esportes. Mas aqui ela só dá resultado pelo sistema, ela só dá resultado se estiver arrolhada. Então há um trabalho de abstinência sexual. Claro que tem muita gente que diz que é desta linha e não faz abstinência coisa nenhuma. Eu, por exemplo, conheci um casal que disse que vivia em casamento brahmacharya. E todo ano nascia um filhinho. E eu perguntei, assim, ingenuamente, como é que eles faziam aquilo que eu não conseguia entender. Mas o sistema, se for feito direito mesmo, corretamente, é um sistema monástico. Então, a pessoa tem que reter a sua energia, reter, arrolhadinha ali. Então, isto aqui é a região do baixo ventre. E a Kundalini ali arrolhada. Se essa pessoa for mais velha, se essa pessoa tiver começado suas práticas lá pelos 40, 50 ou 60 anos de idade, a libido que ela tem não vai ser suficiente para estourar essa rolha. Então isto funciona, a rigor, para um público mais jovem, tanto quanto este. As duas linhas estão de acordo com isso, né? Inclusive o próprio Shivananda, no livro dele, Kundalini Yoga, declara expressamente que a idade ideal para praticar o yoga é dos 20 aos 40 anos de idade. Não que com mais você não possa, mas aquela é a idade que ele considera ideal.
E por que isso? Porque sendo jovem você tem muita energia aqui. E essa energia, sendo retida, quer dizer, você tem a energia, você tem a libido, você tem o impulso, mas você não usa, não usa, não usa, não usa. Aí o que que acontece? Explode. Em cada 1 milhão de pessoas, isto explode na direção certa. E a Kundalini ascende. Uma em cada 1 milhão. O cálculo daquele mestre estava certo. Mas e os outros 999.999 em média? Falamos em números estatísticos. Não é que seja matematicamente isto, mas é mais ou menos. E os outros? Bom, um reteve e ficou doentinho, né? Ficou meio sequelado. O outro reteve e teve um problema neurológico sério. O outro reteve e se suicidou. O outro reteve e explodiu. Só que não explodiu para cá, explodiu para todo que é lado. Morreu. E por aí vai, cada um teve um problema. Isto, uma vez conversando com pessoas da área, num outro país aí do Oriente, essa pessoa me disse o seguinte: se sacrificarmos 1 milhão de pessoas e tivermos como resultado um iluminado, a humanidade ganhou. Está certo, não está errado. Mas eu gostaria de ser um destes que fazem parte de 1 milhão dos prejudicados, que enlouqueceram, que morreram, que se suicidaram, que pegaram fogo. Eu não gostaria de ser. E outra, eu gostaria que um aluno meu tivesse um problema desses, minha carreira estaria comprometida, então eu não gostaria. Portanto, esse sistema pode ser muito bom para o passado, pode ser muito bom em certas circunstâncias, talvez monásticas, pode ser muito bom para países que têm uma população muito grande, então sacrificar um certo número de pessoas é passável. Mas para nós aqui não serve. Nós não podemos sacrificar ninguém, nós não podemos ter nenhum caso, nenhum aluno que tenha um problema de saúde, ou que tenha um problema psiquiátrico, ou que tenha combustão espontânea. Então, este sistema não funciona para nós. Se este jovem retiver essa energia, retiver, há a possibilidade de explodir a rolha para cima e a Kundalini subir até a cabeça e produzir um iluminado. E há outra possibilidade também de que não aconteça nada. Ou porque a rolha era muito forte, ou porque a energia não era tão poderosa assim, ou porque o recipiente era mais forte. O fato é que não explodiu. Não explodiu, então ele também não ficou doente, não morreu, não pegou fogo. Não enlouqueceu nem nada. Mas aí, 10 anos depois, quer dizer, digamos que ele tenha começado aqui aos 20 anos, 10 anos depois, aos 30, ele conclui: este sistema para mim não funcionou. Ele é muito bom, sem dúvida alguma, mas para mim não funcionou. Então, eu acho que eu tenho que tentar outra linha. Eu vou sair deste e vou tentar a linha tântrica. Ele conseguiria 10 anos de abstinência, ele conseguiria passar para outra linha? Imagine o seguinte: 10 anos sem usar o seu olho direito. Coloque uma venda só neste olho aqui. Eu até recomendo que você faça essa experiência esta semana. Nós fazemos sempre várias experiências, né? Então faça essa experiência. Mantenha este olho obstruído durante uma semaninha. Não 10 anos, uma semana. Uma semaninha só. Daqui a uma semana, tire a venda e veja o que ocorreu. Em uma semana, apenas uma semana, o seu olho já se desadaptou ao uso, à luminosidade, à capacidade de focar. Ele está desaparecendo, ele está morrendo. Se você ficasse 10 anos com uma venda no olho, sem usar o olho, é bem provável que ao tirar a venda não estivesse apenas cego,
mas que o olho tivesse sido reabsorvido pelo organismo, porque daquilo não tem uso. E todo mundo que já quebrou um braço ou uma perna sabe disso. Você ficou um mês com o braço na tipóia. Um mês só. E quando tirou a tipóia, não tinha mais ereção, não tinha mais capacidade de elevar, de erigir o braço. Um mês. Imagine 10 anos. Então, é mais uma coisa interessante. Uma pessoa que comece nesta linha quando jovem e 10 anos depois queira mudar de linha, não consegue nenhum resultado. Não pode mudar de linha, porque não produz nenhum resultado. Mas uma pessoa que fique 10 anos aqui nesta linha, na mesma proporção, chegou aos 20 e aos 30 se decepcionou por qualquer coisa. Contaram tantas coisas interessantes e afinal eu não vi nada. Não gostei. Para mim não funciona. Pode ser muito bom, mas para mim não funciona. Eu quero experimentar a outra linha. Ele poderia? Claro, sem problema algum. Ele simplesmente, a partir deste momento, vai parar de utilizar essas ferramentas, esses órgãos. Então, este é mais um fator interessante. Quem começa na linha Brahmacharya, se ficar muito tempo, depois não pode trocar de linha. Mas quem começa na linha tântrica, depois, se quiser trocar de linha, pode. E outra, não é só depois. Muitas vezes, durante, sem que ele esteja transgredindo nenhuma norma, ele poderá experimentar o Brahmacharya. E é muito comum que os tântricos tenham experimentado, eu vou fazer 40 dias de voto Brahmacharya. Aí o outro diz, não, 40 é muito, mas eu vou fazer 20. Não, 20 é muito, uma semana, um dia, 2 horas, não importa quanto, mas é comum que o pessoal de linha tântrica faça de vez em quando um voto Brahmacharya. Para saber como é que eles se sentem, o que acontece, se ele gostaria. Né? Por exemplo, se gostou, ele simplesmente muda de linha. Sem problema algum, ninguém vai ficar chateado. E mais, há aqui uma tênue ligação entre o Tantra branco de via seca e o Brahmacharya. O praticante, o seguidor do Tantra branco de via seca, não transa. E o Brahmacharya, que fez voto Brahmacharya, também não. Então qual é a diferença? A semelhança é muito grande. E qual seria a diferença? Pense lá. Você vai dizer, porque esse aqui é obrigado e este aqui faz porque quer. Tá, é uma diferença. Mas tem mais coisas. Eu acho que o mais importante é que, para o que fez voto Brahmacharya, a sexualidade é repulsiva, é revoltante. E para o que fez voto de via seca do Tantra branco, a sexualidade preserva a sua dignidade, preserva a sua beleza. Mas que ele não quer, é um direito dele. Então, a forma como a gente compararia aquele que fez voto Brahmacharya e não transa, e aquele que fez voto de Tantra branco da via seca e também não transa, nenhum dos dois transa, a melhor comparação é assim. Um casal de velhinhos vem passeando no Central Park. E aí passa por um casal namorando, fogoso ali, muito apaixonado. E aí este casal de velhinhos, chegando perto, o velhinho tapa o rosto da velhinha e diz, não olhe, minha querida, que coisa, essa juventude está perdida. São os imorais. Isto lá é lugar para fazer uma coisa dessa, sem vergonhice. E vão para casa revoltados, indignados. Atrás deles
Vem outro casal da mesma idade, também velhinhos, também não transam mais. E aí eles passam, vem o mesmo casal, param, olham e dizem: viu, querida, que pombinhos, que bonitinhos, lembra dos nossos tempos? Ai, que bonitinhos, e vão para casa felizes da vida e ganharam a noite. O primeiro casal de velhinhos não transa, o segundo casal também não transa, mas este acha feio e este acha bonitinho. Não é para eles, mas que os outros não tenham, está muito bom. Então eu poria as diferenças mais ou menos desse jeito. Agora aqui eu escrevi voto para lembrar o seguinte: uma coisa é o sistema e outra coisa é o voto brahmacharya. Por quê? Dentro do sistema brahmacharya vivemos todos nós. No Brasil, América Latina, Europa e Ásia, o mundo inteiro. Todo mundo vive dentro do sistema brahmacharya, ou seja, do sistema patriarcal. Mas alguns fazem voto brahmacharya, então estes fazem voto de abstinência. E os que não fizeram voto? Esses não. Esses não precisam da abstinência. Mas não podem divulgar muito, não fica bem nesse sistema, nesta sociedade, mesmo que não tenham feito voto, não fica bem ficar falando ou mostrando o que eles fazem. Então, você encontra um casal que vive no sistema brahmacharya e todos os anos nasce um filhinho. Aí você diz: mas vocês não são brahmacharya? E eles provavelmente dirão: não, referindo-se ao voto. Como se você estivesse dizendo: mas você não fez voto brahmacharya? Não, não fiz. Eu posso casar e ter filhos. Pode casar e ter filhos, mas não pode sair por aí namorando. Então não é o que acontece com a nossa sociedade. Todo mundo sabe que quando um casal se casa, os filhos aparecem trazidos pela cegonha. Eles não se tocaram, não fizeram nenhuma imoralidade um com o outro. A cegonha vem, traz o nenenzinho. Agora, mesmo todo mundo sabendo que a coisa funciona assim, dentro da sociedade patriarcal, por exemplo a nossa, uma pessoa, você sabe, eles são casados, eles têm filhos, eles transam, mas em público não fica bem eles ficarem se agarrando. Não fica bem eles dizerem certas coisas. Por exemplo, você pode perguntar: com quem você almoçou ontem, meu amigo ou minha amiga? E a pessoa diz: pois é, ontem eu almocei com o fulano, com a fulana. E com quem você transou ontem, meu amigo? Não, isso não se pergunta. Que grosseria! Como é que você vai perguntar uma coisa dessas? Isso é invasão de privacidade. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que tem certas normas a ser obedecidas. Quando nós dizemos que uma pessoa fez voto brahmacharya, equivaleria, lá na Índia, o voto brahmacharya equivaleria aqui no Ocidente àquela pessoa que vive numa sociedade patriarcal, judaico-cristã, religiosa e tudo mais, e que, de repente, um membro da família resolveu ser padre e fez voto de castidade. Todos vivem no sistema restritivo, mas um fez voto. Então, este vai levar mais a ferro e fogo, vai levar mais a fundo, vai praticar a abstinência. Você sabe que castidade, casto, é puro. Então, nós preferimos usar o termo abstinência ao termo castidade, porque aqui deste lado nós temos o conceito de castidade nos atos sexuais. Quer dizer, ele tem um ato sexual casto, que é um conceito que aqui existe, lá não existe. Agora, isso tudo que nós estamos ensinando aqui, embora seja o fruto de 24 anos de viagens à Índia e quase meio século de estudos, não deve ser usado para debater, porque
O ser humano é uma figurinha mesmo impressionante. Qualquer coisa que você diga, há um argumento em contrário. Veja, por exemplo, duas pessoas de times diferentes debatendo sobre o último jogo de futebol. Não chegam a conclusão nenhuma. Os ânimos se exaltam. Mas por mais que você diga, mas meu amigo, olha lá, foi gol. O outro vai dizer, não foi coisa nenhuma. Isto foi roubalheira, foi o juiz que não viu. Foi falta. O ser humano inventa. Né? Ele quer crer em determinadas coisas. Então, não deve ser usado como discussão, como motivo de discussão. Não que a gente não seja guerreiro, nós vamos defender as coisas que importam. Né? Se alguém vier dizer alguma besteira, algum absurdo, alguma calúnia, alguma agressão, nós vamos realmente defender com veemência. Mas não vamos gastar tempo e energia em coisas que não são necessárias, até para não criar uma imagem de que a gente está implicando com os outros ou que quer ser melhor do que este ou aquele. Eu me lembro de mais de uma vez que, conversando com colegas de linha Brahmacharya, quando expliquei alguma coisa mais ou menos sobre isso aqui, os colegas disseram, não, mas a linha não é restritiva. Tá bem, então tá bem. Não tem discussão, não precisa discutir. E quando você tem um conhecimento, uma segurança suficiente, você pode até se dar ao luxo de fazer o que eu fiz. Ah, tá, então eu devo estar mal informado. Pronto, acabou a discussão. Ele sabe que eu vou à Índia todos os anos, que eu tive 24 anos de Índia, ele sabe que eu tenho 46 anos de magistério, ele sabe que eu tenho 22 livros escritos, então eu posso dizer isso porque a ele vai soar até como uma certa ironia. Como quem diz, tá bom, se você acha que sabe mais do que eu, não vou discutir com você. Mas o fato é que os de linha Brahmacharya dizem que não é restritivo, não é repressor. Então está bem, então não é repressor. E estes aqui? Gente, isto é uma coisa impressionante. Como o ser humano é engraçado. Os dois lados são hipócritas. Porque estes dizem que são brahmacharyas e vivem saltando a cerca. Estes dizem que são tântricos e são os reprimidos e são enrostidos. Então, parece que os dois não cumprem 100%, nem 90%, nem 80% daquilo que a teoria propõe. Nós não somos melhores que aqueles, nós somos exatamente iguais. Ou seja, pecamos pela mesma coisa. Propomos, o nosso discurso é um, mas a nossa ação é outra. Tanto estes quanto aqueles. E nesse sentido, mais um elogio aos nossos colegas da Argentina. Eu senti um progresso tão grande nessa área de cumprir o discurso. Se o discurso é este, então vamos fazer realmente aquilo que a gente propõe, com elegância, com fidalguia, com beleza, com sensibilidade, com sutileza. Fiquei muito bem impressionado. Depois a gente continua, porque esse assunto vai longe. Swastia. Boa noite, eu tenho o prazer de conversar hoje com a professora Renata Sena, que é presidente da Federação Francesa de Swastia. Como vai, Renata? Tudo bem, obrigada. A Renata está especialmente aqui em São Paulo, aqui no Brasil, para o Festival Internacional de Yoga, que vai acontecer esse próximo final de semana em Florianópolis. Fala um pouquinho para a gente desse evento, Renata. Bom, eu não sou a pessoa ideal para falar do Festival de Florianópolis, porque eu sou convidada a ministrar vivências, contudo é um prazer muito grande vir a esse evento que junta o maior número de participantes, e eu arriscaria mesmo a dizer em todo o mundo, porque já supera os 700 participantes. Então é um encontro extraordinário. Eu convido sempre os meus instrutores, os meus alunos para virem aqui ao Brasil, estar um pouco com a egrégora. É um banho realmente de energia, cada festival, principalmente o de Floripa. Com certeza. Esse festival já não tem mais vagas, então se você tem vontade de participar desse evento grandioso, já prepare-se para o ano que vem. E a Renata também vai falar um pouco para a gente de um curso que vai acontecer em novembro desse ano, na segunda semana de novembro, agora, 2006,
em Paris, um curso com o mestre De Rose. Pois é, da mesma forma que eu peço aos meus instrutores para atravessarem o Atlântico e virem cá, conhecer aqui onde existe o melhor yoga técnico do mundo, também é preciso que esta força, esta energia do Brasil vá até o outro lado da Europa, para tornar mais jovem, mais descontraído aquele velho continente. Esse é o convite, em novembro, a estar lá com o mestre, levar daqui bastantes pessoas para que o curso possa ser mais um êxito, mais um evento muito participado em Paris, onde o trabalho está a tentar crescer. Renata, você me falou um pouquinho antes, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, do reconhecimento do trabalho do mestre De Rose lá em Paris. Como é isso? É que realmente para nós é importante ver que na Europa o trabalho do mestre é extremamente bem reconhecido. Não só em Portugal, que tem o carinho da língua de Camões, mas também em Espanha, Inglaterra, em França, Itália, na Alemanha. Temos aqui presente também o representante da Alemanha hoje, o Cris. Então é importante vocês perceberem que esse trabalho, o trabalho que é feito aqui, é reconhecido na Europa. E como o mestre diz, hoje em dia a cultura não vem da Europa para a América Latina, mas vai daqui do Brasil para a Europa. E vocês têm que fazer parte dessa revolução e têm que prestigiá-la. Então a organizadora dessa viagem é a instrutora Marcela, aqui da unidade central, da unidade Jardins. Para se inscrever para essa viagem, ligue para o 3081-9821, 11 3081-9821. Fica o convite da Renata, participe, aproveite essa oportunidade e para mais informações acesse o nosso site www.uni-yoga.org. Obrigada, Renata. Obrigada, boa noite. Espero por vocês no festival, no Fest Yoga de Floripa e em Paris, em novembro.